Uma boa tarde, meus amados irmãos, queridos irmãos que vão morar no céu. Graça e paz seja-vos dado da parte de Cristo Jesus. Mais uma vez, o seu amigo, irmão, está aqui fazendo mais um vídeo para a igreja de Cristo Jesus, que ainda está na terra, mas que, segundo a promessa do nosso Criador e Salvador, um dia estaremos cantando louvores nos céus. Venho trazer essa palavra no dia de hoje para os corações, por que não dizer contritos, que talvez se encontram neste dia de hoje, receiosos, com a palavra do Evangelho de Cristo a ser pregada, no momento talvez de dúvida, talvez até não por que dizer de medo, de incerteza, se vale a pena ou não vale a pena estar dando continuidade na obra do Senhor, a qual você, meu irmão, você, minha irmã, foi chamado, foi escolhido para fazer. Essa palavra é para você, nesse dia de hoje. O Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao meu coração e eu quero estar compartilhando essa palavra com a igreja do Senhor. A palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 10, o versículo é o 16 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Amém ou não amém?
Glórias a Deus. Amados irmãos, palavra de hoje, uma palavra de sabedoria, uma palavra de entendimento, uma palavra a qual vem trazer a reflexão dos filhos de Deus, aquilo que talvez pelo medo, talvez pela dúvida, tem feito com que a maioria dos emissários da palavra do Senhor, os representantes do Evangelho do Senhor, venham se esquecer, né? Porque o medo nos causa isso, né? A dúvida nos causa isso, né? Faz com que a gente deixa por momento, talvez, uns mais curto, outros mais longo, mas ainda assim deixam de se lembrar, né, daquilo que o Senhor nos deixou como instrução para fortalecermos todas as vezes que nos encontrarmos mediante as circunstâncias que venham até mesmo nos fazer em pensar, em querer parar ou achar que não está valendo a pena continuar, né, como representantes da obra do Senhor aqui na terra. O Senhor disse, né, para os seus discípulos que a jornada ela seria dura, né? O caminho ele seria difícil. As circunstâncias desfavoráveis à condição esperada pela maioria dos seres humanos, esperada ou até mesmo desejada, né? Porque nós, como seres humanos, sempre eu digo, estaremos desejando aquilo que é de melhor para nós, né? Jamais o pior. Mas a circunstância a qual Jesus agora revela que iria possivelmente acontecer com eles não seria das melhores. Mas que o propósito não seria eles olharem para as circunstâncias ou pararem mediante aos fatos, mas vencê-los, suportá-los, ficarem firmes, porque aqueles que conseguissem firmar estes propósitos, ao final receberiam o maior troféu, o maior prêmio a qual um trabalhador poderia receber. Meus irmãos, amados irmãos, talvez hoje você tenha questionado, talvez hoje você tenha suspirado, talvez nesses dias de hoje você tenha indagado questões sobre a obra do Evangelho a qual foi outorgada sobre você, achando que o fardo está muito pesado, que a caminhada está muito longa e que as circunstâncias jamais irão te permitir chegar até o propósito determinado. A primeira coisa que este irmão tem para vos dizer, amada Igreja do Senhor, a primeira coisa é: isto
não é nada novo. O que está acontecendo com você não é nenhuma novidade, ou você não é a primeira pessoa e nem também será a última a estar passando por esta situação. Esta é a primeira coisa que eu tenho para te dizer. A segunda coisa é que desde o princípio o Senhor já havia dito que isso possivelmente viria a acontecer. Mas que a questão aqui não é o que você está vivendo ou o que irá viver, mas é o quanto você pode suportar e vencer esta situação. Porque aquilo que está preparado para você, aquilo que o Senhor preparou também para mim, só poderá ser nos dado se suportarmos, se vencermos. Mas esse texto, ele também vai nos revelar outra coisa. Ele não vai somente nos revelar as circunstâncias ruins, difíceis, que se abaterão sobre os nossos caminhos, mas ele também vai nos revelar que para essas situações nós não iremos como homens ou como mulheres comuns, mas agora receberemos de Deus poder, autoridade e capacitação para guerrearmos esta guerra. O Senhor Ele jamais enviaria-nos no meio de lobos se não fôssemos estarmos preparados para isso. Se não recebêssemos primeiro armas apropriadas para isso. O Espírito Santo está contigo, meu irmão, minha irmã. A presença do Espírito Santo está contigo. Ao falar estas palavras, você já pode perceber aí, só em me ouvir, porque Ele já se manifestou aí, a presença dele já se manifestou aí em você. Porque aqueles que são do Espírito testifica quando o Espírito fala. Foi te dada uma arma poderosa. Você, igreja do Senhor. O Senhor jamais te lançaria neste caminho para morrer, para perecer. O Senhor, Ele não prepara soldados para perderem batalha. Porque o testemunho do seu general é testemunho de vitória. Vai buscar nos textos sagrados, no seu passado, qual foi o dia que o seu general perdeu uma batalha. E aqueles que são forjados pelas suas mãos são soldados preparados para vencer, independente da circunstância ou do cenário. Talvez você possa estar achando que esse deserto está longo demais. Talvez você possa estar achando que as promessas estão demorando demais. Ou talvez você possa até mesmo achar que não era isso que você esperava da sua caminhada na obra do Senhor.
Mas o Senhor, Ele nunca nos permitiu que andássemos enganados. Ele mesmo disse: o meu povo, ele erra porque ele não examina as Escrituras. Com essas palavras, muitos entendimentos nos vêm com ela, mas um que eu quero deixar aqui hoje, nesta tarde, é: quando o Senhor diz essas palavras, Ele está dizendo: o meu povo, ele se frustra, ele se entristece, ele se decepciona, porque ele acha que eu os abandonei, porque ele acha que eu os deixei andar sozinho. Mas, na verdade, com essas palavras, o Senhor está dizendo que tudo sempre esteve bem explicado e avisado aqui nas Escrituras dele. E a partir do momento que nós aceitamos-o como nosso Senhor e único suficiente Salvador, basta-nos agora examinarmos as Escrituras para entendermos o que virá sobre nossas vidas a partir de agora que decidimos caminhar com Ele. Coisas grandiosas, coisas dificultosas, coisas até mesmo aos olhos do homem muitas das vezes impossíveis de serem vividas. Mas Ele vai nos dizer: a mim, que sou Deus, fizeram coisas terríveis comigo, não farão muito mais a vós, que sois frágeis, falhos, carnais? Mas com essa palavra também Ele está nos dizendo: eu suportei e venci. Vós também vencerão. Suportai-vos. Suportai-vos. Talvez você possa achar que Jesus, no seu ministério terreno, ele não teve problema para se preocupar e por isso o propósito foi cumprido. Mas em verdade vos digo, Jesus, ele só teve o maior dos maiores dos problemas. Jesus, ele já nasceu sabendo que iria morrer. Assim como você e eu também sabemos que a nossa vida aqui não é eterna. Iremos morrer um dia. Só tem uma diferença. Jesus já nasceu sabendo o tipo de morte que ele viria morrer. Diferente de você e de mim. Mas eu te convido a analisar as Escrituras e ver qual foi o dia que Jesus disse: o evangelho do meu Pai não vale a pena. Caminhar com meu Pai não vale a pena. Seguir as vontades de meu Pai não vale a pena. Mas ele sempre dizia: amai-vos o meu Pai acima de tudo e de qualquer coisa. A obra de meu Pai é boa, é perfeita, é agradável. Aquele que vem a mim, o meu Pai jamais o lançará fora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Suportai-vos, suportai-vos, porque o Senhor jamais te deixou ou te deixará só. A obra do nosso Deus é boa, é perfeita, é agradável. Essa circunstância ruim em que está passando sobre a tua vida,
é para um único propósito: completar a caminhada na estrada que vai te levar ao maior troféu. Alabassuriano. A salvação eterna. A cidade celestial, aonde não haverá perda, não haverá dor, não haverá morte. Você vai, eu sei. E lá nos encontraremos para junto cantarmos o hino da vitória. Ei, Labassoi. O nosso Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Graça vos dou. Fique na paz de Cristo, meus amados irmãos.